Olá, irmãos e irmãs, companheiros de ideal espírita. Estamos aqui fazendo este trabalho em nome do nosso amado e querido Mestre Jesus, rogando pelas suas bênçãos amorosas aos nossos amados internautas e que estejamos abertos e receptivos para a sementeira do bem e da luz. Meus irmãos, Mateus nos narra em seu evangelho que Jesus, em uma de suas peregrinações, ante aquela multidão ávida por conhecimentos, ávida por consolo, os seus discípulos, no intuito de protegê-lo, formaram uma barreira, pressentindo que aquelas crianças iam assediá-lo. Aquelas crianças que estavam ávidas também, sentindo a luz de Jesus. Quando Jesus percebeu aquela barreira, proferiu aquela famosa frase: deixai vir a mim as criancinhas. Esta fala, esta simples frase de Jesus, não resumia-se apenas aquele contexto histórico, mas expandia-se por muito mais tempo. Ela reverberava para o futuro. Como nós vemos em A Gênese, nós podemos ver em A Gênese, no último capítulo, são chegados os tempos. Então, um tempo de uma humanidade regenerada, um tempo de uma humanidade refeita de acordo com as leis à luz do Evangelho. Allan Kardec, o emérito codificador da nossa doutrina, da doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, no item 383, na questão 383, ele questiona os espíritos: qual a razão, qual a necessidade de um espírito passar pelo período da infância? Ao que os espíritos, os imortais, respondem: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar ao seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Estes espíritos, nós, estando no plano espiritual, detectamos as falhas que cometemos, os equívocos, que viemos para aqui com determinados propósitos e por razões várias falimos no nosso propósito de ascese espiritual, de crescimento espiritual. Então, eles no planos espiritual, já esclarecidos, porque nós temos uma visão mais ampla aí, então nós estamos ansiosos para reencarnar. E vêm os nossos pais, somos recebidos naquela família. E nesta fase, na infância, é mais fácil, mais maleável, é como uma argila que vamos moldando, incutindo e desenvolvendo as qualidades elevadas, e vamos tolhindo aquelas falhas, as más tendências que são detectadas pelos pais atentos desde sempre. Então, aquelas falhas devem ser buriladas, devem ser cortadas, e enquanto que as virtudes devem ser elevadas, devem ser
receber o auxílio, o impulso dos pais, dos educadores. Como as leis divinas são muito perfeitas, a cada momento, a cada vez que as estudamos, que nos aprofundamos nestas leis, nós notamos a sua perfeição. Então, na questão 385, os benfeitores, respondendo aos questionamentos de Kardec, eles dizem: as crianças são seres que Deus envia a novas existências, e para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes todas as aparências de inocência. Mesmo uma criança má por natureza, suas faltas são encobertas pela inconsciência de seus atos. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser e, se não o são, é unicamente sobre elas que recai a punição. Mas não é somente por elas que Deus lhe deu esse aspecto. Foi a fragilidade infantil. E esse amor seria excessivamente enfraquecido à vista do caráter áspero e intratável. Então, essa aparência é dada às crianças, sobretudo, para facilitar o trabalho dos pais. Porque sem esta aparência, que dá-se aqui, em orbes como o nosso, como a nossa Terra, e em planetas semelhantes ao nosso, onde a infância ainda é muito longa, o ser que chega aqui ainda é muito frágil, muito dependente. Em outros orbes mais evoluídos, em mundos mais evoluídos, a infância ocorre com mais rapidez por conta de outras necessidades. Então, os pais recebem aquele serzinho dependente, cujo único meio de pedir socorro para as suas necessidades é o choro. E os corações que estão aí ao entorno, especialmente os corações paternos, pai e a mãe, muito especialmente o da mãe, se enchem de amorosidade. E o amor aí desabrocha e cresce. Cresce tanto que estudiosos, filósofos, consideram o amor de mãe o amor por excelência. Por conta desse amor, muitas vezes peca-se, falha-se por excesso, porque a satisfação exagerada, o mimo exagerado, as necessidades, principalmente hedônicas, não devem ser tão fortalecidas. Os espíritos têm que se fortalecer no bem, sabendo desde cedo que eles têm que superar as suas dificuldades, auxiliados por outros. Sim, especialmente pelos pais que se comprometeram antes da reencarnação a educar, a conduzir estes serzinhos. Um serzinho que, às vezes, espírito milenar, mais velho, talvez, que o pai, e quando fala mamã, muitas vezes papá, a mãe se derrete, e o pai também. Ele falou mamã. Às vezes aquele espírito já foi poliglota, falava grego, latim, em outros momentos da sua existência, mas tem que passar por esse período para o seu desenvolvimento, para o aperfeiçoamento da humanidade. Na questão 167, quando Kardec questiona os espíritos sobre qual a necessidade da reencarnação, e os espíritos respondem: expiação e aperfeiçoamento gradativo da humanidade.
Então, nós estamos sempre mutuamente nos aperfeiçoando. Sobre a expiação, muitos pais, ou alguns pais em desdobramento no estado onírico, são solicitados ao plano espiritual para responderem se aceitam aquele espírito endurecido, aquele espírito renitente que já foi enjeitado por vários e ele precisa reencarnar para a continuidade, para o progresso, seu progresso espiritual. E muitos pais não aceitam, porque é difícil. Pelo nosso nível espiritual, é difícil aceitar um espírito tão endurecido, às vezes, espíritos que se compraziam no mal e fizeram muito mal aos irmãos, então é difícil. Eu, particularmente, tive uma amiga aqui, ela morava no Pelourinho, Ieda. Ela morava numa casa alugada, tinha um salão de beleza, ela era cabeleireira e manicure. Ela teve uma filhinha, a TT, Tereza. Essa menina veio absolutamente deformada. Ela não falava, ouvia pouquíssimo, não andava, não chorava, não ria, não comia. Os médicos deram a Tereza 4 a 5 anos, no máximo, de vida. A reação mais comum que notávamos na Tereza era a sua reação de agressividade. Ela unhava a mãe quando a mãe se aproximava com 20 ml de leite ou de água naquela mamadeira. E continha aquele bracinho fino e forçava o maxilar para que TT deglutisse aquele alimento. E ela, com toda amorosidade, falava: minha filhinha, você precisa alimentar. E Ieda comemorava o aniversário da TT, fazia bolo, fazia aquele vestido rodado de princesa, cantava parabéns e desejava felicidades para Teresa. Esta menina desencarnou aos 11 anos. Certa vez eu questionando a Ieda, por que você não fala com o pai dela para ajudá-la? Porque ela tinha muitas dificuldades econômicas. Senhor, mas ela já me deu a minha filhinha tão linda. E ela falava aquilo com um amor incondicional. Aí alguns de nós podemos perguntar, valeu a pena tanto investimento, tanto amor dedicado? Sim, meus irmãos, valeu muito a pena, porque nós somos espíritos. Estamos aqui numa experiência terrena, numa experiência material. E o nosso objetivo aqui é ajudarmos-nos, auxiliarmos-nos para o nosso crescimento espiritual. Então, esse espírito, ao desencarnar, levou esses exemplos de amor incondicional. Isso foi muito importante. Esse espírito, ao ter uma outra oportunidade de reencarnação, ele já estará muito elevado. E a expiação pode ser das duas partes, dos pais e do espírito reencarnante, conforme nos explicam, nos informam os espíritos, como pode ser só de uma das partes. E, pela minha observação, a Ieda aceitou aquele espírito como missão e não como expiação, para ressaltar falhas. Ela nunca se lamentava, ela nunca se maldizia. Pelo contrário, só amava. Ela não elogiava com facilidade. Ela não era maldizente.
não fazia fofocas. Então, esses espíritos que se encontraram para se auxiliarem é muito importante. E isso reverbera não só naquele âmbito, mas no entorno também. Há um provérbio africano que diz: toda aldeia deve estar comprometida com a educação das crianças. Eu morava numa cidade, num local, não era cidade à época, era um município de Terra Nova, pertencente a Santo Amaro. Lá nós tínhamos um médico, o Dr. Melo. Ele andava a cavalo e atendia não só aquela comunidade, mas todo o entorno. E Dr. Melo, como um aldeão comprometido não só com a saúde, no atendimento, de modo geral, fraterno, ele atendia dos partos, que as parteiras não davam conta, até todas as outras mazelas que apareciam. Ao encontrar uma criança na rua, ele exortava aquela criança a ir para a sua casa, a pentear os seus cabelos. Isto é um compromisso, porque é o compromisso do aldeão em dar bons exemplos para todos ali da comunidade. Para a educação, esta educação infantil, que todos os espíritos, muitos espíritos, eles são incansáveis em nos demonstrar a importância da educação. E esta educação fundamentada, pautada no Evangelho, nas leis divinas. Nós aqui, ainda nesse estágio evolutivo, nós ainda, salvo nobres e raríssimas exceções, nós ainda enfatizamos muito o egoísmo, o orgulho, o materialismo. E agora, neste momento, esse momento inusitado pelo qual o mundo está passando, todo o orbe está passando, este momento pandêmico, inusitado para as gerações atuais, porque já tivemos outros. Usando um termo bem obsoleto, especialmente em países, em lugares como o nosso, todas as nossas vergonhas foram expostas. As filas da mendicância, as nossas chagas, as nossas feridas e dores morais foram expostas. Refletindo sobre isso, o que é que significa isso? É efeito, meus irmãos, efeito de uma educação equivocada, de uma educação fundamentada em valores terrenos, em valores materiais, em valores que passam, efêmeros. Porque quando estes valores quando a educação for pautada no Evangelho, nas leis divinas, onde o amor seja uma matéria tão importante quanto o ensino das ciências, quando o perdão, quando a humildade, a caridade amorosa forem matérias interdisciplinares, estiver em pauta, sendo valorizadas, nós não mais encontraremos estas filas quilométricas que hoje vimos, inclusive, nos nossos centros espíritas. Fila da sopa, fila do atendimento fraterno, fila para o passe. Dentro de pouco tempo, conforme nos fala no livro A Gênese, estão chegados novos tempos. Então, numa sociedade regenerada, nós, ao encontrarmos amigos nas nossas casas, nós
questionaremos a eles. Você está matriculado em que curso? Então, eles nos responderão. Estou estudando a física quântica voltada para a importância da fraternidade. Estamos estudando a lei do perdão, porque hoje as nossas salas de estudos são pífias, não existem irmãos, não se interessam pelos estudos. Recentemente, eu hospedei em minha casa uma netinha, por comodidade para que ela frequentasse o cursinho pré-vestibular. Ela, certo dia, retornando, me questionou: vó, tem um professor que ele fala, já falou algumas vezes, que o meu colega é meu concorrente. Ele está sempre frisando isso. E eu, numa atitude socrática, perguntei para ela: e você, o que é que acha disso? Ela disse: bem, vó, eu acho que é a lei. Sim, é a lei. Mas você, o que é que acha desta lei? Ela então disse: eu acho esquisita, vó, mas é isso. Mas eu acho estranha essa lei. Então, eu, conversando com ela, falei que nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis, somos espíritos a caminho. Então, logicamente, consequentemente, nossas leis são imperfeitas. As leis imutáveis, justas, que são feitas para todos, são as leis divinas. Observemos as leis humanas. Uma lei, depois aquela lei caduca, vem uma outra lei. E às vezes vem uma lei justa, mas para que aquela lei se cumpra, é preciso que venha uma outra para afirmar aquela, ou uma emenda, um outro artigo para confirmar aquela lei. Mas a benfeitora Joana de Ângeles nos diz: não gastemos nossas energias preciosas com a culpa. Não vale a pena nos culparmos. É perda de tempo. Então, meus irmãos, o certo é continuarmos consertando as nossas rotas, continuarmos vigilantes, porque todos nós, em algum nível, somos pais, mães, professores, instrutores, se não consanguíneos, mas espirituais. Nos comprometamos com os irmãos, para que tenham bons exemplos, porque sairão da nossa casa, das nossas famílias, que é o primeiro laboratório, está aí o primeiro laboratório, primeiro local onde as crianças se instruem. Então, o que exportemos, que mandemos para a grande família, para a família universal, para a sociedade, pessoas de bem, profissionais de bem. Porque alguns pensam ou se questionam: e haverá estímulo em estudar, em gastar tanto tempo estudando, sem a competição? Sim, sem dúvida, porque aí surge o prazer no conhecimento. E quando este conhecimento é pautado nas leis divinas, às quais devemos imitar, devemos nos aproximar, esses conhecimentos terão uma motivação muito grande, terão um influxo de motivação, porque, além do conhecimento, nós estamos voltados para o prazer em servir. Nos mundos superiores, há hierarquia, sim,
Mas essa hierarquia é pautada, sobretudo, no intelecto moral, no estofo moral. Intelecto moral. Imaginemos 500 pessoas inscritas concorrendo a um concurso onde tem 2, 3, 10 vagas. O estresse, a ansiedade que é nessa competição. Observemos que é algo esdrúxulo, não é algo normal. Isso aí, nós vamos nos aperfeiçoando com essa educação materialista, onde, na questão 914 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec funda-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal. Parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegar-se-á a isso? E os imortais nos respondem: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, passam a dar menos valor às coisas materiais. Além disso, é preciso que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, essa excitação pelo hedonismo, pela felicidade exagerada, pelos gozos exagerados, com desprezo do irmão, essa nossa sagacidade em tendo um bolo para todos, nós, com as nossas trapaças, fazemos tudo para que 99,9% daquele bolo seja nosso, ou dos nossos, ou para os nossos, e 0,1% para os nossos irmãos. Quando abrigamos em nossas casas aqueles que vão nos auxiliar, nos ajudar, e não possibilitamos a estes seres, a estes irmãos, a estas pessoas, o crescimento, o desenvolvimento material, ético, espiritual, e somos barreiras impeditivas ao invés de sermos alavancas, ao invés de sermos aldeões comprometidos com a sese desses espíritos, e ainda mandamos para eles um sentimento de superioridade, porque eles são inferiores, eles não têm direito a uma vida digna. O que é que ocorre conosco? Nós somos responsáveis por isso e seremos cobrados. As leis divinas são perfeitas. Nós seremos responsabilizados. Então, estes exemplos que às vezes damos em nossos lares, mandamos para a grande família, a família universal, para a sociedade, conforme Joana de Ângeles nos fala em sua obra Constelação Familiar, aqueles que vão queimar índio, ou mendigos, ou agredir mulheres, e sendo questionados por que você fez isso com ela. Eu pensei que era uma empregada doméstica. É um equívoco. Recordando-me de uma grande amiga que eu tive aqui, uma das pessoas com maior desenvolvimento ético, moral, intelecto, espiritual, que eu tive a oportunidade de conhecer, a professora Iramaia Victória de Carvalho. Certa vez eu, falando para ela sobre as minhas dificuldades, sobre as minhas angústias com os meus filhos, e ela, com humildade e sabedoria, me falou: Gislaine,
Fique tranquila, siga a sua intuição. Em matéria de educação, todos nós aqui erramos. Então, meus irmãos, não é para perdermos tempo com culpa, é seguirmos adiante. Leon Denis, na obra Depois da Morte, no capítulo 54, que está reservado à educação, ele nos fala: é pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, é necessário homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Basta ensinar à criança os elementos da ciência, aprender a governar-se, a conduzir-se como ser consciente e racional. É tão necessário saber ler, escrever e contar, é entrar na vida armado não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. É nisso em que menos se tem cuidado. Presta-se mais atenção em desenvolver as faculdades e os lábios brilhantes da criança do que as suas virtudes. Meus irmãos, demanda cuidado, paciência, amor, tempo para a educação destes seres. E ao educarmos estes seres, devemos cuidar também da nossa autoiluminação, porque a educação não cessa. O esclarecimento, a autoiluminação não cessa. E para que nós possamos dar bons exemplos, é preciso que continuemos, porque somos espíritos a caminho, é preciso que continuemos nesta saga. A dona Iramaia, ela nos deixou lições preciosas, inclusive ao morrer, ao desencarnar. Então, é sempre tempo para crescer. E é nosso objetivo, aqui neste orbe, nosso objetivo principal, o crescimento, a nossa finalidade última da existência aqui na Terra, ampararmos-nos, auxiliarmos-nos sempre na saga do bem, objetivando aproximarmos-nos cada vez mais das leis divinas, objetivando cada vez mais imitarmos, compreendermos antes de imitar as leis divinas. Em contemplação, vejamos o Sol como vem para todos, o fluido universal no qual estamos mergulhados. Muito obrigada, irmãos, que nós aproveitemos estas reflexões. Georgina, nem sempre esses espíritos são espíritos novos, porque o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento espiritual não ocorre igual para todos. Às vezes são espíritos milenares, antigos, e nós tivemos o privilégio de recebê-lo, nós aceitamos antes da reencarnação, para que nós possamos, com paciência, com amorosidade, elevá-los na senda do bem. E, Georgina, vamos, na educação desses espíritos, ficarmos mais tranquilos e harmoniosos, porque se estamos focados no bem, nunca estamos sozinhos. Ao nosso auxílio tem os bons espíritos, tem o nosso anjo da guarda, que nos auxiliam na educação desses espíritos. Minha querida filha, Mariana Protásio, é sempre um desafio para nós.
Agora, com a disseminação dessas drogas, desses jogos que constituem, que configuram uma droga também, nós, auxiliados pelos bons espíritos na condução desses adolescentes, sempre demonstrando a futilidade desse exagero nos jogos eletrônicos, sempre demonstrando que não leva a muita coisa, que eles são efêmeros, que nós devemos nos fixar em leis eternas. Então, os jogos eletrônicos, essa tecnologia toda veio para nos ajudar. Você, que já me ajudou tanto nessas tecnologias, mas existe também um outro lado, que aquele espírito é levado para utilizar essas ferramentas de um modo negativo. As vantagens, Leda, é para que haja mais facilidade para os pais no sentido de conduzi-los. Esses espíritos estão mais maleáveis, como barro, como argila, para serem moldados. E eles ainda estão numa conexão com o mundo espiritual, ligados aos propósitos que vieram para aqui cumprir, e que nós, como seus condutores, como seus estimuladores, como alavancas que devemos ser na vida desses espíritos e não barreiras, como nos demonstrou Jesus na sua frase, vinde, deixai vir a mim as criancinhas. Então, é para que nós possamos conduzi-los com mais facilidade, para que eles atinjam seus objetivos de emancipação, de crescimento. Meus irmãos queridos, é importante que dispensemos tempo às leis divinas. É importante que dispensemos tempo à nossa espiritualidade, porque nós gastamos e dedicamos muito tempo no labor, na limpeza e decoração da casa, no nosso corpo material. Nós vamos ao salão, fazemos as unhas, o cabelo, levamos muito tempo nas academias. Tudo isso é importante. O cuidado com o nosso corpo, que é o templo dos nossos espíritos, é de fundamental importância. Mas devemos gastar e dedicar também o nosso tempo à meditação, à prece, à leitura, ao estudo, ao auxílio dos irmãos. E cada vez mais nos auxiliemos, nos especializemos para que esse auxílio, esse socorro aos irmãos, dentro das nossas possibilidades, que eles estejam desinteressados, que eles não estejam visando apenas algo de pessoal para mim. Porque no Livro dos Espíritos, na parte sobre quando Kardec questiona os espíritos na escala espírita, o que é que configura um espírito de terceira ordem? Um espírito de terceira ordem, que somos nós que ainda estamos motivados pelo orgulho, pelo materialismo, pela inveja. Então somos nós. Então o que é que mais configura esse espírito? É o interesse pessoal. Quando nós estamos fazendo algo por alguém, às vezes nós somos capazes até de dizer: eu estou distribuindo 50 pratos de sopa para reservar um lugar lá na colônia, o nosso lar. Nosso lar está cheio. Então, que façamos o bem pelo bem. É sempre observando as leis da natureza.
Observemos como tudo foi disponibilizado para nós. E como André Luiz nos fala em Um Mundo Maior, no capítulo reservado à casa mental, aquela parte do superconsciente no nosso self, vale a pena, é importante sonharmos com o porvir, com uma terra regenerada, onde todos vivam dignamente, onde, ao recordarmos destas mazelas que tem no nosso mundo ainda hoje, sejam apenas históricas, para que nós não voltemos a cometer erros tão grosseiros, que os nossos exemplos sejam exemplos edificantes. Então, é importante que ativemos o nosso self, nosso superconsciente, nesta casa mental, que essa parte ainda está muito voltada para o ego. Então, que essa parte de sonhos, de deleite, visando o bem, como fala em A Gênese, os novos tempos são chegados. Então, que tenhamos essa disponibilidade para conosco mesmo, façamos para nós mesmos esse bem maior. É um bem que fazemos a nós mesmos, sonhando com um mundo mais igualitário, mais justo, mais decente. Ainda vivemos num momento indecente. Meus irmãos, que estas sementes sejam germinadas em nós, porque todas as sementes do bem, da fraternidade, do amor, da paz, estão aí em nós, no nosso ímã. Deus nos fez com todas essas possibilidades. Nossos espíritos são dotados de todas as possibilidades de crescimento. Então, que façamos com o auxílio de nosso amado Mestre Jesus, o auxílio dos mentores espirituais, que façamos com que essas sementes germinem, tendendo para o bem. Nós já constatamos que a materialidade nos custa muito, não nos traz a felicidade, a alegria que é um bem que nós cultivamos e exteriorizamos quando estamos mais voltados para o aspecto espiritual. Essa alegria efêmera, fundamentada nos bens materiais, ela logo nos deixa uma sensação de carência. Nós não nos saciamos, desejamos mais, mais, mais. Ajudemos a combater o egoísmo no mundo e assim sejamos exemplo de criaturas edificadas no bem. Que Jesus Cristo, com sua misericórdia, com sua paz, nos acolha nos nossos propósitos. Meus irmãos, é sempre um prazer estar conectados com vocês. Que em breve nós estejamos novamente conectados para a continuidade dos nossos trabalhos. Gislaine Protásio, para a Comunidade Espírita Cristã Pele Vermelha.